Pode vir, vem. Vem, Branca. Vem, Branquinha. Branca. Bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 17 de dezembro de 2025. Agora é 6h09 da manhã. Deixa eu colocar aqui 9. Estou levantando cedo. Mas deixa eu explicar a vocês o que está acontecendo. Ontem eu não fiz a chave do Evangelho. Não estou tendo como fazer porque final de ano eu trabalho muito. Joãozinho da guarda. Bom dia, Joãozinho. Deus abençoe. Então, Deus, eu não estou conseguindo fazer a chave do Evangelho à noite. Igual toda a noite eu estou fazendo chave do Evangelho também, né? Com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Mas devido a esse final de ano que a gente trabalha muito, tá chovendo, e eu estou trabalhando muito, andando muito cansado, não teve como eu fazer a live para vocês ontem, à noite. Bom dia, nobre Toninho. Bom dia, Joãozinho. Deus te abençoe. Guarda, Joãozinho. Um bom rapaz. Então, eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Estou aqui com a Dona Lulu no TikTok e Ludmila. Um bom dia. Eu tô falando, Ludmila, e a Ludmila e a Lulu. Mas entrou outro também, entrou agora Bahia, a Dom. Eu não fiz a chave do Evangelho ontem. Quando eu puder, eu vou fazer a chave do Evangelho. Mas devido ao final de ano que dá muita entrega pra gente, chove, eu vou concentrar mais eu trabalhar, tá? Então, quando eu puder, à noite eu faço. Quando eu não puder, aí já fica dito que não deu para me fazer, né? E o que acontece também? As minhas publicações aí também no Story, aí, vocês podem reparar que diminuiu. Talvez eu vou até parar um pouco. É muito cansativo para mim, eu vou fazer mais live. Talvez hoje eu até publico no Story, porque hoje está com jeito de chuva aí, não sei, né? Talvez dá tempo de eu publicar alguma coisa, mas se não der, mais eu vou fazer live. O certo mesmo é de manhã. À noite é quando eu não estiver muito envolvido no trabalho, eu faço à noite a chave do Evangelho. Então, sem mais delongas, já chegou um tanto de gente aqui no TikTok. Maria Lúcia, Adalto, Lili dos Anjos, que é isso aqui? Criseu, Mari, muita gente aí, Maria Júlia. Então, bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Então, vamos direto. Eu estou aqui no segundo selo, né? Aqui, ó, segundo selo. Eu gosto de trazer sempre uma mensagem no começo do dia, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, a gente estamos lendo o segundo selo. E eu estou na parte, deixa eu ver a parte que eu estou. Eu estou na parte 43. Então eu gosto de orar primeiro, né? Pelo menos para trazer a palavra, é uma oração rápida, tá? Eu comecei a live 9, 6 e 9. Eu termino ela antes de 1 hora, porque eu gosto de publicar minhas lives no TikTok também. Não posso passar de 1 hora, já estou avisando, né? Então pode ser que eu vou até umas 7, 5, 7 e pouca no máximo. Não passo disso, tá? Então vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor mais uma vez pelo teu cuidado, pela tua mão forte, por Senhor me guardar onde eu estou, por mais uma manhã que está iniciando. Peço, Senhor, que essa manhã
o Senhor esteja aqui presente, trazendo a revelação da tua palavra, que cada pessoa que vê essa live possa sair abençoada, fortalecida, alimentada pela tua palavra. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não oro muito, porque a minha intenção aqui, no momento, é trazer a palavra, né? E na sexta-feira, sim, aí eu já oro um pouquinho mais, porque sexta-feira é dia de oração. Sexta-feira, 5 horas, é oração, né? Quem quiser, tá convidado. Eu coloco o relógio para despertar. Apesar que ontem eu acordei sem relógio, hoje também, mas dormi cedo. Então vamos lá. Então vamos continuar a parte 43 do segundo sino. Vocês recordam? Nós não conhecemos. Veja, o que é isso? Ele estava vestido. Vejamos. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama não é mais chama, é a palavra de Deus. Pois ele é a palavra, são o mesmo. Vem. Agora observe, não, seus nomes, seu nome é chamado a palavra de Deus. Ele só conhece um nome, nenhum outro nome. Eles seguiam os exércitos, no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Essa é a justiça dos santos, vem? Agora observe, o que diz Jesus? Aquele que toma a espada correta, cavaleiro do cavalo vermelho. Aqui é para onde está vindo. Aquele que tomar a espada, vocês podem ter tomado 68 milhões deles, através da eras. Desde então, talvez mais, mas Jesus disse, aquele que tomar a espada por ela perseverar. Agora veja, e da sua boca saía uma aguda espada. Hebreus capítulo 4 diz, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a junta da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. É o que a palavra faz. Ela é apta para discernir os pensamentos do coração, correto? E da sua boca saía uma espada de 2 gumes, uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com uma vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim os impostores contra a palavra de Deus, e porque eles não concordavam, e esta coisa, Satanás colocou um único, o poder político, que ele retinha, e os poderes espirituais, os quais retinham juntos, e formou uma igreja que chegou a cada nação, e ele colocou milhões vezes milhões. Depois desceu, e de seu cavalo branco para seu cavalo vermelho, e tomou sua espada, e seguiu em frente. Mas Deus disse, com a mesma coisa que ele perverteu, ou tentou, através de seu falso ensinamento.
aquela mesma palavra de Deus se levantará com poder, saindo dos lábios de Jesus Cristo, e acabará com ele e com tudo que foi antes dele. Amém? Muita gente aí não leu o cavalo vermelho, o cavalo branco. Eu vou dar uma palavrinha do cavalo branco e do cavalo vermelho. O cavalo branco, ele vem tão parecido com Jesus, mas ele é um falso. Ele é um anticristo. E ele vem com o cavalo branco só para fingir que está fazendo a paz. Para se organizar as religiões religiosas e para fazer um concílio mundial de igrejas e falar que ele vai pacificar todas as coisas. Mas na realidade ele vem com falsidade. E já no segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, ele já se transforma do branco para o vermelho, mas aí ele já vem com a morte. Ele já vem perseguindo os cristãos, os filhos de Deus. Então, ele está nos orientando aqui e que Deus vai reagir contra todas essas coisas também. Aí está o segundo selo. Vocês o amam? A congregação diz amém. Oh, meu Deus, isto é assim diz o Senhor. A congregação regozija abundantemente. Louvado seja Deus. Se todas essas outras revelações e visões e tudo têm atingido exatamente no ponto, quantos sabem disso? Levante suas mãos. Centenas, todos aqui com suas mãos levantadas, isso é certo. Então será isso. Lembre-se, é assim, ó amigos. Vem para a fonte que está cheia com o sangue derramado das veias de Emanuel, onde ou se surgiremos os pecadores. Pode todas suas manchas de culpa. Venha, creia nele. Se você nunca tem crido, não perca a chance. Não se houver qualquer coisa em sua vida, amigos, nós estamos aqui. Alguma coisa está para acontecer. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. Eu não sei porquê, eu não sei quanto, eu sei o que vai acontecer, mas eu sei quanto vai acontecer. Mas está prestes a ser, porque ele está revelando agora mesmo. E ele não faz nada a menos que torne conhecido. Amós 3. E ele toma primeiro conhecimento. E ele prometeu que essas coisas viriam nos últimos dias e na 7ª era da igreja. No final dela, quando o mensageiro chegasse, ali estaria isto. E isto seria revelado. Aqueles selos rompidos serão revelados. E aqui estão eles agora. Isto é, no nome do Senhor. Creia nisso, amigo. Sim, Senhor. Saia da Babilônia. Saia da denominação. Saia do sistema religioso que não tem mais a palavra de Deus. Eu quero dizer algo antes de encerrar, porque eu tenho. Já são 9h30. São exatamente agora. Billy e eu, quando descemos do avião na Índia, nossa última viagem ali, eu estava olhando um papel que eles trouxeram. Estava escrito em inglês. Ele disse: os terremotos deveriam terminar. Os pássaros estão voltando. Então, ele dava os detalhes e algo engraçado aconteceu. Na Índia não existem cercas trabalhadas como temos. Eles apanham rochas e fazem suas cercas. Eles constroem a maior das suas casas de pedras, apenas apenas as colocam ali em cima e é muito quente ali.
nos arredores, por toda parte próxima, na Índia, e não ser que você suba nas montanhas e todo o percurso até Calcutá e coisas assim. As pessoas deitadas na rua, morrendo de fome e assim sucessivamente. Agora então, e eles constroem suas casas, com torres, suas casas, eles passam cerca, bem assim, ao lado de suas casas. Constrói uma torre para sua casa, e a torre talvez esteja onde eles têm seu poço de água. Eles ou cavam para o gado e coisas, então fazem sua cerca ali ao redor. E de repente algo começou a acontecer. Passarinhos, vocês sabem, ficam nessas rochas. E eles constroem seus ninhos e criam seus filhotes. E algo começou a acontecer. Todo dia, quando começava a esquentar, todo o gado se reunia e ficava sobre a sombra daqueles muros para se refrescar. O profeta, eu estou lendo a mensagem do profeta. O profeta tem um olhar espiritual. O profeta sempre percebe as coisas que a gente não percebe. E o homem de Deus, geralmente, ele percebe a natureza. Ele está contando para nós que ali no Indiana ali, eles construíam os poços deles, as casas dele, tudo na pedra. E como os passarinhos tinham filhote lá, os gados iam lá para refrescar, e eles ficavam perto da água. Mas, porém, os animais têm um instinto. Todo animal tem um instinto. Quando vai acontecer alguma coisa que até a gente não sabe, costuma um animal saber primeiro que a gente. Eles têm instinto. Mas a gente precisa perceber isso. E todos os pequenos pássaros vivem naqueles lugares. E de repente, todos os pássaros, por alguma razão desconhecida, vocês sabem o que dizem outro dia a respeito dos pássaros, bem? Por alguma razão desconhecida, todos voaram. E eles saíram e não voltaram aos seus ninhos. Eles saíram para o campo e pousaram nas árvores e onde quer que puderam chegar, ou ao mesmo no chão. E o gado não se aproximou. O gado também não se aproximou daquela água, porque ficava um lugar fresco. Então eles perceberam alguma coisa, é isso que eu quero que vocês captem aí do outro lado. E as ovelhas se aproximavam, elas permaneceram exatamente no campo. Então até as ovelhas se aproximavam, que tinha água fresca. Se encostaram um no outro, e uma boa maneira para se fazer. Eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. O que isso aqui significa? Se você tiver um olhar mais espiritual, você vai entender que os animais sabiam que alguma coisa diferente ia acontecer. Eles tinham algum instinto. E você que se diz cristão, você que está aí envolvido com o mundo, você tem que entender, se você é um cristão, você tem que ter esse instinto. Você tem que saber que algo alguma hora vai acontecer. E perceber que esse mundo tudo é passageiro, tá? Uma hora tudo vai dar errado. Então, de repente, um terremoto aconteceu. E sacudiu os muros. Abaixou, derrubou as cercas e tudo mais. Então os passarinhos começaram a voar. Eles não regressaram por 3 ou 4 dias. Então eles começaram a voar. Eles disseram: bem, os terremotos devem ter acabado. Agora os pássaros estão voltando. Então, quando o pássaro está voltando, é sinal que o terremoto acabou.
Então, tudo te mostra, você tem que estar atento às coisas, você não pode ser uma pessoa que não observa a natureza. A natureza é de Deus. A natureza te fala muita coisa. Por que você não crê que aquele mesmo Deus que fez aqueles pássaros e rebanho e ovelhas, nos dias de Noé, irem para dentro da arca? Ele ainda é o mesmo Deus que pode fazê-los voar para a segurança. Está isso correto. A congregação diz amém. Agora deixe-me dizer algo, irmão. Há alguma coisa prestes a acontecer. E todos esses grandes, velhos muros eclesiásticos, ele está falando velho muro eclesiástico, são as denominações, são as igrejas caídas que já não tem a palavra de Deus. Uma hora vai cair tudo. Vão entrar em colapso. Então, voltarão lá e concordarão, porque eles farão isso. Tão certo como eu estou aqui. Há uma imagem. A besta, o Papa, vai reunir com as igrejas todas e vai fazer um concílio mundial de igrejas. Exatamente tão certo como eu estou aqui. Esta nação a tem tomado. De acordo com a palavra do Senhor, ouça, quando vocês seguirem aquele pequeno, estranho sentimento, quando vier um sentimento para vocês estranho, escuta seu sentimento. Afaste-se dos muros, afaste-se das religiões, afaste-se das igrejas que não têm mais a palavra de Deus. Saiam, vocês morrerão ali. Se você ficar na igreja que você está e ela não traz para você a palavra de Deus, se você ficar ali, você vai morrer. É apenas uma religião. Já não tem Deus ali mais. Não faça isso. Fique longe de todas aquelas coisas. Corra para a segurança, tão rápido quanto possa. Peça a Deus por misericórdia. Não diga algo como, bem, minha mãe era metodista. Metodista vai produzir metodista. Batista vai produzir batista. Assembleano vai produzir assembleano. Não queira ser apenas um religioso. Queira a palavra de Deus. Meu pai era batista. Eu serei batista. Não faça isso. Não tome você uma oportunidade qualquer. Não importa quão simples e humilde isso pareça. Esta é a palavra de Deus. Senhor, corra para Jesus Cristo tão rápido quanto você possa permanecer ali, até que Deus o encontre com seu Santo Espírito. Pois a hora virá quando você o procurar e não estará lá. Então, esteja certo de fazê-lo. Vamos curvar nossas cabeças apenas por um momento. Pai Celestial, eu às vezes, Senhor, estou aqui e eu tremo, eu penso naquela terrível hora que está se aproximando. E eu não, de nenhum modo para barrar isto. Está predito que virá. E eu tenho pensado, por que as pessoas não veem e ouvem, e não ouvem e aceitam isto? Mas claro que eu sei que tu disseste que eles não viram. Logo eles não virão. Porém há alguns que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E quando aqueles selos são rompidos e abertos ali, eles veem seus nomes ali, e o Espírito Santo fala a eles. Então só vai ser revelado aos filhos de Deus que têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Só eles vão perceber
as coisas espirituais. Eles vêm. A gente não pode mantê-los afastados. Ninguém pode. Ninguém. Eles virão de qualquer forma, porque tu os está conduzindo como fizesse aqueles passarinhos. Como Jesus conduziu os passarinhos a perceber o terremoto, Jesus vai fazer os filhos de Deus perceber a hora trêmula que está para acontecer. E as ovelhas e os gados, e tu, Deus, algum instinto naqueles animais, os fez saber que eles deveriam sair. E seu instinto de um animal pode avisá-lo para escapar do perigo. O que deveria fazer o Espírito Santo? Há uma igreja que clama para ser cheia com ele. Deus, seja misericordioso para conosco. Perdoa, e todos nós, Senhor, de nossas falhas. Não é nossa intenção estar de pé aqui, nesse púlpito. Deixa as pessoas ficarem em volta das paredes, com dores nas pernas, e as pernas se irem e dizerem: bem, aquilo pareceu muito bom. Senhor, nós queremos fazer algo a respeito disso. Nós queremos que tu sondes nossos corações. E se houver qualquer coisa errada, Senhor, permita-nos saber agora. Por favor, não deixe que venhas aquela hora, lá. Quando isso for muito tarde, sonda-me, prova-me, Senhor. Aqui estou eu, pela graça de Deus, vendo esses selos se abrirem, e vindo dizer ao povo, quando tu perdisses, que isso aconteceria dessa maneira, semana passada. Agora, Pai, aqui está isso, exatamente à nossa frente. Agora, Senhor, prova-nos, sonda-me, meu coração. Senhor, não. Nós queremos que tu olhe dentro de nossa vida. E se houver qualquer coisa ali que não seja correta, simplesmente fala-nos, Senhor. Nós queremos fazer certo. Agora mesmo, enquanto há alguma fonte cheia com sangue, enquanto há um alvejante que pode limpar nossos pecados e a incredulidade, queremos mergulhar nossas almas nisto, toda nossa incredulidade. Deus nos ajude na sua incredulidade. Coloque-a longe de nós, Senhor. Nós queremos receber a graça do arrebatamento. As igrejas não falam mais do arrebatamento. Se você é um cristão, você já tem que almejar ser arrebatado pelo Senhor. Porque esse mundo vai terminar. Nós queremos estar prontos quando aquele misericórdio trovão soar ali e a igreja for levada para cima. Nós queremos estar pronto para recebê-lo, Senhor. Conceda-nos, sonda-nos, Senhor, através de sua palavra. Permita-nos olhar para ela e ver e servirmos que temos errado. E houver aqui, Senhor, aqueles que foram batizados nos títulos da nada sabendo a respeito do real e verdadeiro batismo, possa eu ser tão fiel quanto o fui Paulo. Quando ele passou pelas regiões superiores de Éfeso e chamou discípulos, chamou e gritando, e tendo uma hora gloriosa, e ele lhes disse: tem vocês recebido o Espírito Santo? Desde que creram, e eles nem sabiam se havia algum. Lhe disse: então, em que, pois, fostes batizados?
e eles haviam sido batizados pelo glorioso santo profeta. Porém, eles foram batizados apenas para o arrependimento. Então eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. E Paulo lhes ordenou que se batizasse novamente. Eu só quero deixar uma palavra para vocês aí. Mesmo você que foi batizado, seria bom você consultar as escrituras e ver que seu batismo é errado. O batismo correto é no nome do Senhor Jesus. E as religiões colocaram isso muitos anos atrás, principalmente começou na Igreja Católica, com a Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é um batismo correto. Talvez você nunca escutou isso, ou talvez você já escutou. O batismo correto é no nome do Senhor Jesus. E se você tem o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero lhe dizer que você não tem o batismo correto. Verifica lá nas Escrituras, vai lá atrás e olha como os apóstolos foram batizados. Eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando você vai expulsar um demônio, quando você vai colocar um filho no seu nome, sempre você coloca o nome do Pai. E é o nome do Senhor Jesus que você tem que ser batizado. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Pai, Filho e Espírito Santo são atributos do Senhor. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Mas o nome dele é Senhor Jesus. Que Deus possa te dar essa revelação, para que você possa entender que seu batismo é errado, não é certo. E as religiões fizeram isso para prender você na religião, para você não ter o batismo certo e você ser condenado. Você precisa ter o batismo correto. E o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Aí sim você vai receber o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai pousar em você e você vai começar a ter revelação das coisas de Deus. Agora, se você não tem um batismo correto, provavelmente você não vai ter o Espírito Santo. Senhor, é a luz de tua palavra. Eu exorto a cada pessoa que não foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, que se repasse para a água, que se batize novamente. Rapidamente, enquanto tem a oportunidade. Você que não tem sido cheio com o Espírito Santo, eu te ordeno, no nome do Senhor Jesus, caia de joelho e não se levante até que o Espírito Santo haja santificado totalmente. Ele tenha preenchido com o seu amor e bondade, até que sua alma fique tão satisfeita na presença de Deus e seus desejos completos seja servi-lo e andar por ele e trabalhar por ele todo o restante de sua vida. Conceda isso. Eu oro para que Deus lhe dê esse encargo no nome do Senhor Jesus. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. Vocês realmente o amam? Agora levante suas mãos. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Sussurrou o hino, eu amo. Se houver alguém assentado que se sente necessidade esta noite, sente que precisa ser batizado ou necessita do batismo com o Espírito Santo. Vocês conhecem suas necessidades, eles têm se revelado a vocês. E vocês querem ser lembrados em oração? Não há nenhum de nós que possa dar isso a vocês. Podemos batizar, mas tem uma coisa, nós não podemos te dar o Espírito Santo. Só Deus o pode dar. Porém, vocês sentirão suas necessidades e seguirão que Deus está falando
a seus corações, de que necessitam disto, e vocês querem que eles recordemos em oração. Ficaremos de pé, para que possamos conhecer-lhe, fazer que são vocês. Deus vos abençoe. Alguma necessidade, o Senhor vos abençoe. Acho que há uns 150, talvez, de pé aqui. Talvez seja isso que eu pudesse ver a todos, e não sei quantos há nessa sala. E fora ao redor tem umas mãos levantadas assim por diante, mas vocês têm uma necessidade. Agora vamos orar. Ora, você que vê essas pessoas que estão ao seu lado, e elas estão se colocando com uma testemunha diante de Cristo. E eu necessito de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Eu estou crendo que sou um daqueles que encontram seu nome esta noite por detrás desse selo que foi posto ali desde a fundação do mundo. Algo atingiu meu coração. E eu estou de pé, Senhor. Sou eu. Tu está me chamando. Eu quero que tu reveles para mim meu nome ali. Acha-me e sela-me dentro de ti, mesmo pelo Espírito Santo. Você que já está selado dentro. Eu quero que você se levante, volte-se para ele e imponha as mãos sobre eles. Ore por eles. Senhor, o irmão Brana faz uma pausa. Agora sejam estreitamente sinceros. Toda a congregação começaram a orar. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, deixe o grande Espírito Santo se mover sobre essas audiências, enquanto um vento impetuoso penetra em cada coração aqui, Senhor, e envie o batismo do Espírito Santo sobre essas pessoas, e a água esperando. E quando Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles, e ouviram a palavra, e foram cheios com o Espírito Santo. Então, Pedro tinha falado com eles, se eles já tinham recebido o Espírito Santo, e eles falou que nem sabia direito. Então, eles foram rebatizados, e Pedro estava falando, e aí caiu sobre eles, e ouviram a palavra, e foram cheios do Espírito Santo. Então, prova para vocês que se você não tiver com o batismo correto, você precisa ser batizado novamente. Você tem que ter a humildade de entender que o seu batismo foi batizado, mas você não recebeu o Espírito Santo. E se você não for batizado correto, você não vai ter o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, como que você vai fazer para você lidar com as diversidades do dia a dia? Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós somos apenas um ser humano comum. O que te dá força para você enfrentar o dia a dia é o Espírito Santo. Então eu encerrei aqui, ó, terminou o segundo selo, tá? Eu vou entrar agora no terceiro selo. Vou até trazer ele para cá, mas aí como já está quase no horário, eu vou deixar o segundo selo por esse mesmo e na próxima eu já entro no terceiro. Vou até pegar o terceiro aqui, ó. Vai ver só um momento. Esse aqui então já se foi. Então aqui nós vamos entrar para o terceiro agora, ó. Ao terceiro aqui, ó. Esse aqui é o terceiro, ó. Terceiro selo. Eu estava no segundo, ó. Deixa eu ver se tem uma oração aqui. Geralmente ele começa numa oração. Como ele começa numa oração e eu já estou terminando, dá para... Ô, Luciano. Um bom dia, Luciano. Então vai dar para me ler esse aqui e vou encerrar. Vai dar. Dá uma oração aqui boa. O terceiro selo. O nosso profeta chama William Marlon Brana. Você que está caindo de paraquedas aí, você que não sabe, a gente temos uma mensagem do profeta, do último
anjo, do último mensageiro que está trazendo essa revelação para nós. Se você não crê no profeta, eu sinto muito ali de dizer que você está longe da palavra de Deus. Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. E o Senhor Jesus está trazendo uma mensagem do profeta, nos advertindo do tarde das coisas que estão, para nós não sermos enganados pelas religiões. Como eu acabei de dizer para vocês aqui agora, as religiões começou lá na Igreja Católica, começaram a fazer o batismo errado. E aí todas as religiões batizam no batismo errado. E até hoje teve que vir um profeta para revelar para nós que o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. E se você não tem um profeta, você vai ser enganado. Porque você vai continuar aceitando o seu batismo errado, achando que ele está certo. O problema é esse, achando que ele está certo. E na realidade o batismo está errado. E aí você não tem a revelação do Senhor Jesus. Então vamos lá. William Marlon Branham, o profeta. 20 de março de 1963, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Boa noite, amigos. Ponhamos de pé apenas por um momento para orar. Inclinamos nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, ao ouvir esse belo hino, nós cremos, Senhor, que Tu está próximo e nós oramos para que Tu nos recebas nesta noite. Senhor, como Jesus, Teu Filho, perdoa todos os nossos pecados, transgressões e dar-nos de Tuas bênçãos, pois somos um povo necessitado. E nessa grande hora, estamos vivendo e vendo que cada ano se toma cada vez mais escuro, se torna mais escuro para o mundo. E a vinda do Senhor fica mais brilhante. E à medida que se revela a palavra em sua manifestação, temos vindo de novo nesta noite, Senhor, para nos reforçar nessa reunião, para te rogar que nos abras, Senhor, esse terceiro selo, que ele possa ser reconhecido por nós, para que saibamos que fazer, como viver, e sermos melhores cristãos. Rogo-te que tu faças cada incrédulo aqui nessa noite conhecer a necessidade de ti. Conceda-o. Eu rogo, Pai Celestial, que cada cristão nascido de novo dê conta que ele tem que viver mais perto do que ele viveu no passado e que todos nós possamos estar unidos do amor cristão e de fé. Conceda a cada enfermo em nosso meio seja curado nesta noite. Senhor, que eles entendam a necessidade de ti. Rogo, Pai, que tu abençoe todo o que foi feito ou dito para a honra e glória. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, novamente, nesta noite, temos nos reunido para isso. E na noite de quarta-feira, estamos esperando no Senhor, nesta noite, por um grande derramamento de suas bênçãos sobre a palavra. E hoje tenho estado estudando, como sempre, tratando de pensar nas coisas que seriam mais apropriadas para dizer e como dizê-las, e logo dependendo do Senhor para dar a interpretação e o significado dessas palavras que está escrita. E eu estou sumamente agradecido a Ele pelo que Ele tem me feito por nós durante esta noite. Então, pessoal, vou deixar essa oração com vocês
Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, né, igual eu estou te falando, de manhã eu tenho um compromisso com vocês de estar trazendo a palavra de Deus. Esses dias eu estou acordando até mais cedo, está dando tempo para ser esse horário. Mas geralmente é 7h30, né? Se eu conseguir fazer a chave do evangelho, à noite eu faço. Mas igual eu já falei com vocês, o meu compromisso no final do ano é trabalhar um pouquinho mais, né? Talvez não dá, mas sempre que der eu trago a chave do evangelho. Então, um bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Espero que eu possa estar ajudando alguém a aproximar mais de Deus. O intuito desse canal é falar as palavras de Deus, né? Nada mais a não ser isso. Às vezes eu conto um dia a dia, alguma coisa que aconteceu comigo, mas o intuito desse canal é aproximar mais as pessoas de Deus. É que as pessoas também possam captar que o sistema religioso, à vez dele aproximar você de Deus, ele te afasta você de Deus. Você tem que ter essa revelação para você entender isso. Se a palavra de Deus estivesse nesse tanto de igreja, é só você parar para pensar, é só você não pensar um pouquinho fora da caixa. Pensa um pouco fora da caixa, não seja uma manada que pensa igual todo mundo, não. Vou só te dar um exemplo, só para você ir com essa aí e pensar diferente. Você acha que se as igrejas tivessem a palavra de Deus, o mundo estaria desse jeito? Claro que não. Claro que não estaria. Outra coisa, você sabe quantas igrejas que tem? Cada esquina tem uma igreja, meu querido. As pessoas geralmente vão na igreja as mais próximas da casa dela. As na casa que elas vão. As que estão próximas da casa. Então, isso prova para você que as igrejas não têm a palavra de Deus. Se elas tivessem a palavra de Deus, o mundo não estava desse jeito, não. Eu só quero que você pense fora da caixinha. Só tem uma igreja verdadeira que é a palavra de Deus. E as outras são falsas. Então, existe uma igreja, que é a palavra de Deus, e as outras são falsas. Só uma. E por que tem esse tanto de religiões, denominações? Isso é um sistema religioso que está fazendo você aí, tá dentro dessa religião aí, ser enganado, não ter o batismo correto e não ter a palavra de Deus. Então eu estou aqui para te despertar, a não ser mais uma manada. E que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus, e eu vou encerrar a live. Fique com Deus. Vou encerrar primeiro no Instagram.